Saudações, meu povo! Tá entrando no ar o podcast mais sem filtro da região. Né? E hoje, aliás, o melhor de todos, né? Diga-se de passagem. Estamos recebendo aqui 4 feras do direito, né? Que vai desde o trabalhista, direito da família, previdenciário. Vai ter também um papo aqui bacana sobre a polêmica do bebê reborn, até onde o direito trabalha em cima disso. Meninas, quero agradecer de coração a presença de todas vocês. Eu queria que vocês brevemente se apresentassem uma a uma, tá? E depois a doutora que está ali na espera também, quando ela sentar na mesa, ela também vai ter a oportunidade dela, tá bom? Vamos lá, Mari! Então, eu sou Mariane da Rosa, sou advogada, especialista em direito previdenciário, especialista em direito e processo do trabalho, sou de Morro da Fumaça, né, Santa Catarina, a gente atua aqui na região, mas também a gente atua no Brasil inteiro aí pelo digital. Né? É uma honra estar aqui novamente, né? Obrigada pelo convite, acho que vai ser riquíssimo esse nosso bate-papo com essas feras aqui que trabalham comigo. Eu sempre digo que a gente não faz nada sozinha, né? E a gente não cresce sozinha, então o meu crescimento e tudo que todo o meu conhecimento eu devo também a essas feras aí que estão comigo ao longo dessa caminhada desde a faculdade, acredita? Tem gente que não acredita em amizade de escola e da faculdade, né? Pois eu tenho aqui as minhas parceiras para provar. E até que enfim saiu do papel esse nosso... Até que enfim. Esse nosso episódio aqui, né? Já era para ter sido no mês de maio, que era mês das mães, lembra? Verdade. Mas aí na correria do dia a dia, então agora... Mas saiu hoje aí. E vai ser bem aproveitado, né? Exatamente. Boa noite. Primeiro agradecer a oportunidade, estender o agradecimento a Mariane, que também nos convidou. Já são mais de 10 anos de amizade, né? Colocando aí no papel. Então, meu nome é Ana Paula, sou advogada, eu sou daqui de Criciúma. Eu trabalho hoje com direito imobiliário e direito de família e também o direito civil. Já brigaram as duas? Já. Nessa amizade de 10 anos? Já. Já ficaram muito tempo sem se falar, não? Nunca. Não. Briga de vez em quando sai, né? Uma troquinha de farpa aqui, uma ali. São duas sagitarianas de gênio forte. Mas na faculdade, como é que era? Era assim também? Não. Era mais de boa? Foi um desenvolvimento, né? Na faculdade, assim, a gente não era tão próximo como a gente é agora, né? Com a Ana, a gente sempre foi muito, tipo assim, troca farpas, mas resolve. Às vezes com a doutora Fernanda que a gente fala assim, olha, não fala comigo hoje, fala comigo amanhã. Aí a gente resolve no outro dia. Já quiseram processar uma outra, não? Não. Ainda não chegamos nesse ponto, espero nunca chegar. Certo. E a doutora aqui do meu lado? Boa noite, também quero agradecer a oportunidade, estender o agradecimento à doutora Mariane, né? Que ela que oportunizou também da gente estar aqui. Eu me chamo Lilian Gabriel de Oliveira, sou de Morro da Fumaça, também tenho uma longa jornada de amizade com a Mari, né? E esse ano pude conhecer as outras doutoras aqui presentes e está sendo muito enriquecedor, né? Ter esse suporte nesse meu início de caminhada. Bastante informação hoje no 0800, né? Então, o pessoal quer aproveite, né? Exatamente. Gente, antes da gente começar a conversar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é até engraçada. Para as 4, ou melhor, para as 3, né? Depois a doutora responde lá, tá ali no cantinho ali. Só repescar. Vocês já tiveram algum caso, assim, que vocês olharam e disseram assim, o que eu tô fazendo aqui? Que vocês acharam, tipo, um absurdo? Já aconteceu com vocês? Já. Compartilhe com nós aí, Mari. Qual foi? Olha, eu tive alguns casos assim, mas eu acho que nos últimos tempos teve um, assim, ó, muito engraçado. Tá pensando no que eu tô pensando? Eu acho foi que em parceria aí com a doutora Ana Paula, a doutora Lília estava presente. Eu não sei nem por onde começar, mas enfim, tinha um escort, tinha um boi no meio da estrada e resolveram colocar um boi dentro de um escort. Como fizeram isso? Não me pergunta, não sei. E aí, resumo da ópera, levou a um processo penal, a gente presta assessoria trabalhista para uma empresa e aí acabou vindo pra gente esse caso, assim, muito cômico. Mas quem queria fazer com o boi? Levar o boi pra você, Sim, eles iam levar pra cuidar. Mas no Essa foi no escort com 3 pessoas. 3 homens, um novilho num escort, foram pegos subindo o morro do Abimar lá na pedreira, na estrada. E foram pegos, pasme, porque acabou a gasolina. Na frente do carro da polícia. Senão ninguém pegava, né? Senão ninguém pegava. O policial disse que não esquece, porque ele não... Inclusive, o policial custou ver o boi dentro do... Um boi, gente, no dentro esforço, do carro, no banco de trás. O povo tá sem limite mesmo. Foi muito engraçado.
Esse caso, ainda bem que, tipo assim, se resolveu da melhor maneira, o boi voltou pro seu dono. Voltou andando? São e salvo, Voltou tudo no certo, guincho. né? Mas eu acho que esse dos últimos tempos, assim, foi mais engraçado. Mais estranho. E você, doutor? O mesmo. Fizemos em parceria, a mesma situação. É difícil bater essa. Você tá pensando qual é? Não, Ela mesmo tava também. junto. Eu estava junto. Eu tenho com a doutora Fernanda também alguns casos, obviamente, que em segredo de justiça, que a gente não, infelizmente, a gente não pode falar, mas também bem... Verdade, a doutora já tá dando uma crise ali. Falei um pouquinho. Bem engraçados, assim. Mas, e assim, ó, o interessante, pelo menos da minha parte, e posso falar pela parte... não posso falar pelas meninas, né? Mas eu não costumo pegar casos muito cabeludos, não. São sempre casos mais leves ou algo que a gente se comove muito, né? Mas, assim, não tem nada absurdo, que nem a gente vê que tem advogados que contam histórias que aparecem casos, assim... Cara, pra mim aparece 1 em 1 milhão desses casos mirabolantes, assim. Então, esse foi o mais... dos últimos tempos, o mais cômico. O mais diferente. O resto é o padrão mesmo. O básico, não tem nada... Claro, tem um cliente que é mais peculiar, outro, né, menos. Então, tem um que, às vezes, ele acaba brigando mais, acaba brigando menos. Tem uns que mentem mais pra gente, tem uns que mentem menos. Mas, fora isso, nenhum caso é extraordinário, assim. Gente, para não fugir hoje muito da nossa temática ali, é lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre cada especialidade de vocês, e eu quero explorar bastante isso aí também, mas acho que até vou fugir talvez a ordem um pouco aqui, já que vocês não me incluíram no papo ali. Gente, sobre essa temática polêmica hoje, que é o caso do bebê reborn, tá? Vocês poderiam dizer pra gente aonde que o direito entra nessas situações, se vocês já passaram por algum caso específico, algum herdeiro, existe algum bebê reborn herdeiro de alguma coisa? Como é que é? Quem pode compartilhar com nós isso daí? Então, assim, nunca apareceu nenhum caso, né? Mas, primeiramente, é algo inusitado, mas traz essa discussão entre o afeto e a proteção jurídica, né? Então, engloba várias áreas, como é o caso hoje, que vai ser direito do trabalho, previdenciário, civil, família. Nesse caso em questão, foi de uma funcionária que solicitou ao empregador a licença maternidade, que foi, obviamente, negada, né, para cuidar desse bebê reborn. Só que o que acontece? Após ela ter esse pedido negado, ela passou a ser motivo de chacota na empresa. E é aí que entra a parte do direito do trabalho. Por quê? Ela entrou na justiça pleiteando a rescisão indireta junto com os danos morais. O que seria a rescisão indireta? É justamente essa demissão inversa, onde o trabalhador demite o seu patrão, porque ele cometeu alguma falta grave que tornou insustentável esse vínculo laboral, né? Então, quando é reconhecida a rescisão indireta na Justiça do Trabalho, o que acontece? O trabalhador vai ter todos aqueles direitos se ele tivesse sido demitido. Ou seja, ele vai receber o fundo de garantia acrescido de 40% da multa, ele vai receber o aviso prévio. Se preencher, claro, os requisitos para o seguro-desemprego, ele também vai ter direito a esse seguro-desemprego, né? E bem como as demais verbas trabalhistas inerentes. O que acontece nesse caso é que essa pessoa que solicitou, ela passou a ser motivo de chacota e vindo também o dano moral por conta dos superiores dela, ou até de uma própria omissão da empresa, que deixou, tá tudo certo, né? Claro, a gente não sabe a fundo como que foi o ambiente lá, mas será que o empregador também estava nesse meio, fazendo chacota dela? E é isso que não pode. No ambiente de trabalho, assim como em qualquer ambiente, né, tem que ter sim um respeito e manter esse respeito. Então ali, nesse caso, né, independente do pedido dela ser algo juridicamente viável, ou seja, a licença maternidade para um bebê reborn, né, mas o sofrimento dela a gente não pode negar, porque a gente não sabe a situação que ela estava, né, então acabou jogando para essa outra área de sofrer ainda mais pela situação.
Não foi a causa do afastamento que ela pediu para cuidar do bebê, mas foi uma consequência do Exatamente, E exatamente. o empregador, ele responde mesmo que foi outros funcionários que... Sim, ele é responsável Ele é direto responsável. por isso. Por isso que eu falo também da omissão. Se ele foi negligente e deixou rolar essa questão ali, né? Ele sim tem que ser responsabilizado, né? E nesses casos, o dano moral... Me falhou a palavra, o dano moral institucional. Porque é justamente que vem dos superiores hierárquicos ou da omissão da empresa. Me diz uma coisa, doutora. O direito, ele também ele trabalha em cima dessas questões emocionais também? Claro. Até a doutora Ana pode Sim, complementar, né? nesse caso, né, diante de toda a situação vexatória que essa empregada ela foi submetida, além de ser motivação para o pedido da rescisão indireta, também é motivação para o ajuizamento de uma ação civil de indenização por danos morais. Por quê? O ordenamento jurídico, ou seja, os nossos direitos, a nossa legislação, ela enxerga o bebê reborn como um objeto, como uma boneca. Por quê? Porque ele não detém personalidade jurídica. Então, ele não é um sujeito de direitos e deveres. Quais são os requisitos para que um sujeito seja dotado de personalidade jurídica? Ele precisa ter capacidade, ele precisa ter racionalidade, ele precisa ser um ser humano. Então, hoje, existem 2 tipos de pessoas que são reconhecidas como entes de personalidade jurídica, que é a pessoa física, os seres humanos e as pessoas jurídicas. Então, sejam elas empresas ou instituições. Quanto à indenização, cabe comprovado que ela sofreu mesmo abalo moral, que toda a situação que ela passou infringiu diretamente ela, cabe sim uma indenização. É importante, Thiago, a gente ressaltar que por que o empregador responde quando é na esfera trabalhista. Agora a gente teve uma notícia recente da NR1. NR1 o que é? É a norma regulamentadora que ela regulamenta o programa de gerenciamento de risco dentro das empresas. E ela, inclusive, ela é tão antiga que ela é de 1978. Então, desde 1978, as empresas, ou seja, o empregador, tem a obrigatoriedade de manter o ambiente de trabalho saudável e livre de riscos. O que veio agora em 2024? Justamente porque essas questões psíquicas, elas estão cada vez mais evidentes, em 2024, eles fizeram uma portaria para poder editar essa norma regulamentadora, colocando o gerenciamento de risco de biopsicossocial. Então, agora as empresas são obrigadas a fazer esse parecer biopsicossocial. O que é? O empregador, ele tem a obrigatoriedade de manter o ambiente de trabalho seguro e a saúde mental dos trabalhadores também em dia, digamos assim. Então, nesse caso, claro que a gente sabe que por ser uma situação atípica, né, e que muitas pessoas vão aparecer na mídia para ganhar like, isso a gente não pode negar. Tem pessoas que utilizam disso para fazer terapias, pessoas que perderam filhos ou pessoas que não podem gestar, e ao mesmo tempo tem pessoas oportunistas que vão aparecer para ganhar like. Isso sempre acontece em todas as áreas. Nesse caso em específico, ainda que essa trabalhadora seja uma dessas pessoas, como foi algo entre a trabalhadora e o empregador, isso não poderia ter saído do RH. Então a gente não sabe o desfecho desse processo porque eles pediram a desistência do processo depois que houve uma grande repercussão aí, né, na mídia. Sim. Então, eles iam na casa dessa pessoa às 5 horas da manhã, os jornalistas, enfim, para saber. Então, eles pediram a desistência do processo, então a gente não sabe o desfecho. O que não cabe, obviamente, é o salário maternidade. Isso não tem como, não existe bebê, não existe, né, não existe uma adoção, então salário maternidade não cabe, mas a rescisão indireta, talvez. Porque ela precisaria comprovar no processo que realmente o ambiente de trabalho estava hostil. Que o ambiente de trabalho não estava legal. E isso o empregador responde, porque fere os direitos do trabalhador. E a rescisão indireta que você fala, ela sair
E demitiu o empregador, né? Isso, e ganhar, isso. tem todos os direitos assegurados por lei. Exatamente. Seguro-desemprego, 40%, tudo isso daí. Tudo. Exato. E aí a gente entra perante a Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta enquanto o funcionário, via de regra, ainda está no ambiente de trabalho. Só é permitido que o funcionário saia do ambiente de trabalho enquanto o processo está tramitando, e aí é uma orientação nossa e também de entendimento jurisprudencial, quando ele realmente já não suporta mais ficar ali, ou quando é caso de assédio moral, assédio sexual, e aí ele se afasta justificadamente do ambiente de trabalho. Caso contrário, o funcionário vai continuar trabalhando, o processo vai continuar rolando, a empresa vai ser citada para apresentar a defesa, e aí ao longo do processo vai ter toda uma instrução, ouvir testemunhas, prova documental, se tiver, e aí o juiz vai tomar uma decisão final e vai ver se realmente é caso de rescisão indireta, ou se não é, se é caso de dano moral, ou se não é, a depender da situação em si. Certo, mas, Omar, isso é muito... É bonito escutar falar isso, sabe? Mas, assim, na prática, até pro trabalhador que está escutando a gente agora, que talvez esteja passando por essa situação, isso é fácil, é simples de provar ou não? Tem casos que sim, tem casos que não, né, doutora Lília? Porque a rescisão indireta não é só nessa situação em específico. O que gera a rescisão indireta? Quando o teu empregador, ele não promove um ambiente de trabalho seguro, e isso pode incluir a ausência de entrega de equipamento de segurança, quando o teu empregador, ele quebra a relação de contrato, ele fere e ele, como é que a gente fala? Ele ultrapassa os limites dele de empregador, não depositando o FGTS, parcelando o salário de empregado, não pagando até o 5º dia útil, não pagando as verbas que deve, sejam de horas extras que a pessoa faz, seja de adicional de periculosidade ou de insalubridade, assédio moral, assédio sexual, brigas dentro do ambiente de trabalho, onde, ainda que seja dos colaboradores, onde a empresa toma partido apenas de um só, demitindo só um, sem abrir um processo ali administrativo, né, uma investigação, ou quando a empresa não faz nada, como a doutora Lília falou, a própria omissão do empregador. Então, isso tudo gera rescisão indireta. O empregado, ele precisa ter a consciência de que, ao entrar na Justiça do Trabalho, quando não é algo muito gritante, quando não é algo que fere muito, ele vai precisar se manter trabalhando. A gente notifica a empresa, né? A empresa também é citada e, inclusive, já tem entendimentos que se após a citação da empresa ela demitiu o funcionário, pode ser pleiteado dano moral dentro do próprio processo, porque a empresa está agindo de forma arbitrária e está coagindo o funcionário para que ele não, ou punindo ele ou coagindo ele a desistir do processo. Então, tem muitos casos que são passíveis de rescisão indireta, tá? Principalmente quando a pessoa está lá há 4 anos na empresa e não tem um recolhimento de FGTS, que é o que mais acontece. Mas sozinho não vai conseguir fazer isso aí, né? Vai ter que sozinho não. Na verdade, a Justiça do Trabalho, tu pode advogar em causa própria. Agora, se tu tiver conhecimento para isso. Mas o sindicato, ele também presta esse tipo de assistência ou não? Sindicato também. Certo. Então, nessa situação do bebê reborn, então, não é a questão do bebê em si, mas é os problemas emocionais que aquela pessoa vai ter. Exato, esse apego emocional que, pelo que a gente está vendo aí, tá bem alto isso aí, né? Mas como tu falou, tem muito oportunista ali. Buscando um like, buscando alguma coisa, né? Exato. Existem muitas terapias, como a doutora Mariane falou hoje, que utilizam do bebê reborn para tratar as situações. Como exemplo, às vezes uma mãe que está passando por um processo de luto, casos de infertilidade, casos também de crianças autistas. Os bebê reborns, eles são utilizados para desenvolvimento social e a inclusão social da criança. Então, a gente tem que ter essa diferenciação. E porque o apego emocional é uma situação, né? Mas ninguém pode julgar a outra por causa disso. A gente tem que respeitar os limites e as circunstâncias da pessoa, porque a gente não sabe qual é o fim que tem ali o bebê. Certo. Doutora, seja bem-vinda à mesa. Ficou faltando a sua apresentação? Boa noite a todos. Agradeço o convite, estendo a gratidão do convite para a doutora Mariane, minha ilustre colega de faculdade e agora de escritório. Me chamo Fernanda Gomes,
Sou advogada especialista em direito previdenciário, com ênfase em planejamento previdenciário e planejamento previdenciário internacional. E hoje quero ver se eu posso colaborar um pouquinho aqui sobre a parte previdenciária relacionada a essa polêmica dos bebês reborn. Certo. Deixa a sua ponderação para nós, eu já tenho uma pergunta depois para te fazer. Uma pergunta surpresa, né? Então, a gente até estava comentando nos bastidores e também, logo que surgiu isso, que estourou essa notícia, que saiu no G1, nós conversamos no escritório essa questão de que como a saúde mental das pessoas, a gente precisa estar atento a isso. E esse caso que as meninas comentaram sobre a parte trabalhista e previdenciária, o salário maternidade, como a gente não sabe até onde as pessoas podem ir e não se sabendo por uma questão realmente se entende que é aquilo de direito ou se é o famoso que é o vai que cola, né? Eu vou pedir, vou ver se dá, vai que dá. Mas pra mim, beira o absurdo. Respeito, enfim, a questão e nos resta aceitar e respeitar, não julgar, né? Como a doutora Ana falou. Mas é uma questão bem complicada e bem peculiar. E penso que mover o judiciário para questões relacionadas a salário e maternidade, a ações trabalhistas, porque faltou o trabalho para cuidar do bebê reborn, acho que é bem complicado, assim, né? Quando a gente tem aí várias mães que de fato precisam disso e muitas vezes estão desamparadas. Pegando esse gancho, né, doutora? Desculpa, doutor, te cortar. Eu entendo a questão da saúde mental das pessoas, porque eu já fiz trabalho social em asilos e principalmente pessoas com Alzheimer, eles estão lá com aquele bonequinho achando que realmente é o filho, né? Tem até uma senhorinha que viralizou aqui na internet. Nesses casos, eu acho que é uma situação válida, porque a pessoa já tem um problema. Mas o que me causa indignação é a fila do SUS do tamanho que está. Os hospitais não conseguem suportar os atendimentos que tem, e ainda tem pessoas que levam no hospital um bebê reborn para atendimento e ainda fazem vídeos e postam na internet a indignação de não terem sido atendidas. Eu acho que aí já, na minha humilde opinião, já passa um pouco aí dos limites. Mas eu só, aproveitar o gancho, eu atendo o bebê reborn, tá? Pagando a consulta, não tem problema nenhum. Pode levar lá na clínica lá, atendo, cuido, tá bom? Não dá trabalho nenhum, tá bom? Só levar. Não dá trabalho mesmo. Não dá trabalho nenhum. Mas assim, a doutora trouxe uma opinião dela, achei bem interessante, porque também para mim hoje é pela loucura isso, né? Se realmente de fato está acontecendo o que a gente vê nas rede social, né? As pessoas chegando a um limite assim que é absurdo. Não sei a posição que vocês têm a respeito disso que eu vou dizer agora, mas, por exemplo, hoje a gente vê cada vez mais normalizando o aborto e as pessoas normalizando cuidar, não é cuidar, eu acho que depende do tamanho, do apego afetivo que tu está criando a um boneco, entendeu? Eu acho que é algo muito individual, mas como a doutora falou, levar para ser atendido no SUS, brigar, gravar vídeo falando, sabe, é uma coisa assim absurda. A sanidade mental hoje das pessoas chegou num limite absurdo. Mas, doutora, aproveitando que a senhora está aqui, mudando de assunto rapidinho, fala para nós aí, quais os maiores mitos sobre a Previdência hoje, assim, que as pessoas têm, que talvez você tenha atendido no dia a dia, ou talvez até dúvidas que as pessoas têm, algum tipo de... já se tornou até uma crença, né? Hoje é possível se aposentar no Brasil? Temos um mito aí relacionado a esse caso. Até porque teve um rombo agora também, não sei se vocês estão contando. Fraude do sim, a questão da fraude, né? Sobre os mitos, eu gosto muito de um que é sobre a idade. Eu só vou me aposentar quando eu completar a idade, quando não é verdade. Vai ter inúmeras regras que vai poder se aposentar sem cumprir o requisito de idade. E um outro que eu gosto e aparece muito é sobre a pensão por morte. A pessoa recebe uma pensão por morte e fala, olha, eu não vou casar de novo, porque se eu casar de novo, eu perco a minha pensão por morte. O que não é verdade. Eu escutei que, tipo, escolhia uma e ficava. Não. Se o segundo cônjuge falecer também, né? Agora, se não falecer, se tu tiver um vivo e um morto, nada que impede, né? O primeiro morreu, tu recebe. Isso. Aí tu casou de novo. Por exemplo, eu sou casada, né? Meu marido faleceu. Olha, tá vendo lá o vídeo. Ivana, brincadeira. Como assim? Eu recebo a pensão por morte dele. Tá. Fechou. Daqui, sei lá, 6 meses eu me relaciono com alguém, caso novamente. Eu posso casar novamente.
Não vou perder a pensão por morte do meu esposo. O que vai acontecer, eu poder ter que fazer uma escolha, é se esse meu novo esposo também vier a falecer. Aí tu escolhe. Aí eu vou escolher entre uma pensão e outra, né? Tu tem um filho, né? Tem. Essa pensão ela vem pra ti ou pro teu filho? A gente divide. Tá olhando lá. Então, uma hipótese, tá bom? A gente divide a pensão. O mesmo acontece, que também é comum, ser casado com uma pessoa e ter filho com uma terceira pessoa, né? Uma traição. Não é o caso. Eu não entendi. Por exemplo. Mas tá casado com a pessoa e tem um filho na Não, de um terceira. casamento anterior, né? Ah, Por exemplo, eu sou casada com achei que meu era tudo esposo. Eu sou casada com meu esposo e ele tem um filho de um primeiro casamento. Ele Tá. vem a falecer. Esse filho é menor de idade ou deficiente. Eu vou receber a pensão por morte e esse filho desse outro casamento que é menor de idade também vai receber o quinhão dele de pensão por morte. Uma outra pensão ou a mesma? A mesma pensão, a gente Divide. compartilha. Isso. Mesmo tu já tendo um filho com ele, é dividido? Isso, compartilhamos Pra todos. 3. Tem que ganhar bem, né? Tem. E vocês, qual o mito? Mari, qual o mito que tu já escutou aí, ou dúvida assim? Olha, do previdenciário, pegando o gancho da doutora Fernanda, já que ela estava falando de pensão por morte, tem um mito também que a pessoa... O que muito acontece hoje são as pessoas separarem e não regularizar o divórcio. Às vezes a pessoa já está morando com uma outra pessoa, vivendo em união estável e na certidão de nascimento está lá casada com uma outra pessoa que já está separada de fato há uns 10 anos. É que pode ter volta, mano. Só para deixar oficializado, A né? esperança? Mas nesse caso, quem é que recebe a pensão por morte? Muitas pessoas acreditam, e já tive casos disso, que eu estou na certidão de casamento, quem vai receber sou eu. Não. A certidão de casamento não vale para pensão por morte. Quem vai receber é a pessoa que estava com o segurado do INSS, o segurado falecido, nos últimos tempos de vida dele. Mesmo que não tenha casado. Mesmo que não tenha casado, se comprovar a união estável. E como que se comprova isso? A certidão de casamento até vale, Até desde vale, que tu esteja casado, exato. Mas né? a certidão seria da primeira. Exatamente. Então, assim, certidão de casamento não é prova para te receber a pensão por morte se tu não está mais com a pessoa. Se tu estiver em um outro relacionamento, e essa pessoa em outro relacionamento, e existir uma certidão ali perdida, porque não oficializaram o divórcio, não importa. Quem vai ser a beneficiária da pensão por morte é aquela companheira que estava com o falecido anterior ao óbito dele. E aí isso se comprova por conta conjunta, fotos do casal nas redes sociais, documentos que chegam no mesmo endereço, cartão de crédito que tem aquele outro cartão adicional no nome dos parceiros, né? Apólice de seguro, passagens aéreas, enfim, tudo isso a gente consegue comprovar a união estável. Se o teu cliente for um caminhoneiro, e esse caminhoneiro ele é namorador, Ai. e ele passa no... Não, mas porque eu não vou falar, né? Que a pessoa vai saber. Um amigo. Eu tenho uma paciente, mais ou menos, cara, que tipo, ele era caminhoneiro, passava um tempão fora, quanto corta isso aí dessa mão? Ele passava um tempo fora e, tipo, tinha uma namorada, sabe? Aí ele faleceu atropelado, não tava nem em casa. E como é que faz pra provar? Porque cada uma pode provar de um jeito. E aí a gente... Aí com o direito torce. Aí a gente tem uma situação complicada. Eu já tive casos parecidos onde uma entrou com o pedido aqui e a outra entrou com o pedido lá em outro estado. Divide pra todo mundo. Mas aí existe uma questão que é quem é a esposa. Exato. Porque assim, se ele mantinha relacionamento extras conjugais, as, entre aspas, amantes, elas não vão ser as beneficiárias. Vai ser a esposa oficial. Quem que ele Agora, reconhecia, né? como que tu vai conseguir comprovar isso? Só perguntando pra ele, mas ele morreu. Que aí tu vai precisar, como por exemplo, né? Uma coisa, ele tinha famílias, né? Tinha uma família lá aqui em Santa Catarina, tinha uma família lá em São Paulo. Aí realmente é mais complicado. Agora, aí se envolve crianças que eles vão partilharem. Agora, se houver duas esposas, elas não vão dividir. Alguém vai receber, uma delas, que comprovar que é de fato a esposa e não a amante. Até é crime, né? Se ele fosse livre, ele ia até preso. O que mais acontece... E geralmente Se ele tivesse acontece... vivo, ele morreria, no caso. Acontecem essas situações, mas aí, quem que ele via como esposa? Uma pergunta tão subjetiva. Mas assim, ó, ele ficava com a pessoa quando viajava, eventualmente, e depois ele voltava pra onde?
Onde é que ele dormia? Onde é que ele passava as férias dele? Onde é que ele passava o descanso semanal remunerado dele, já que é caminhoneiro, né? Se for na casa dessa aqui, que é a primeira oficial, a gente já parte desse pressuposto. Agora, o que pega é quando tem um relacionamento aberto. Né, doutora? Aí a situação é complicada. Não sei, como é que fica até essa questão da bigamia que você falou e quem abre relacionamento, como é que fica? Olha, Apesar que não é bigamia, porque não se caracteriza com bigamia, porque é todo mundo morando junto, né? Mas abrir o relacionamento isso diz no sentido de poder ficar com outras pessoas. Casar eu sou casada com eu sei A. que eles fazem, casa. Aí a gente vai ter lá no STF na discussão, né? Cabe discussão dele. Não tá definido aí. Não, a questão da pensão por morte está muito definida, assim. É uma pessoa que vai receber, não tem como ter dois cônjuges. Agora, tem dois sentidos do relacionamento aberto, né? Tem um que é, eu sou casada com meu esposo, mas nós saímos com outras pessoas. Aberto nesse sentido. Então, meu companheiro é ele, os outros são os esposos. Agora, quando, não sei, outro sentido de abrir o relacionamento que tu não tenha um parceiro. É que é que a gente vê muito essas pessoas que têm um parceiro e duas mulheres morando juntos, sabe? Tem um marido e duas esposas. Aquele muçulmano, certo? Mas no Brasil tem muitos. E aí, assim, a gente... aí, nesse caso, como não teria como partilhar, a gente teria que inovar a jurisprudência. O que é inovar? Trazer esse caso para o judiciário, para apreciação deles, para ver se eles vão partilhar essa pensão por morte. Esse povo complica também, né? Escolhe a mulher e casa, fica aquela mulher. Case, né? vai ser feliz com ela, né? Não quer mais divorciar, casa com outra. A manutenção de uma já não é fácil, gente. Pois é, como eles conseguem. Tem que ganhar muito bem, né? E bem fácil, o que eles fazem no Instagram é bem fácil. Rapaz, eu estou mentindo, só mostro lá bom. Mas, doutora, pegando o gancho também dos mitos, a gente pode relacionar esse bebê reborn ao direito previdenciário que essa inovação dessa pessoa que entrou pro processo também, ela é um mito do salário maternidade, né? Sim, ela tentou criar uma jurisprudência aí, né? Tanto na seara previdenciária quanto trabalhista, né? Algo novo, né? O que seria uma jurisprudência? Jurisprudência é um entendimento dos juízes na época que eles estão julgando a determinadas ações. Aí a gente pega o entendimento deles e aplica nos nossos casos. Casos análogos, né? Casos parecidos. Entendi. Vou jogar uma pergunta na mesa aqui, gente. Em relação a... Até eu tive uma paciente que ela teve uma situação assim. Essa situação do home office, hoje. Como que fica essas questões trabalhistas aí? Como é simples? Piorou? Dificultou? Como é que está isso hoje? Na realidade, como a gente tem hoje, com a tecnologia, diversas maneiras de fazer o controle de jornada... O home office é um trabalho como qualquer outro e segue as regras como se estivesse dentro da empresa e, inclusive, tem a possibilidade de fazer horas extras e comprovar essas horas extras. Então, na verdade, é uma extensão da empresa, né? A pessoa só está trabalhando de um outro local, mas continua a mesma coisa, nada mudou. Muito pelo contrário, melhorou porque a gente tem a possibilidade de comprovar o labor extra. Por exemplo, eu trabalho 8 horas, que é a minha carga horária, mas eu precisei trabalhar até as 10 da noite. Então, tem maneiras de tu controlar a jornada desse trabalhador, ainda que ele esteja em home office. Outra situação que acontece muito, que não é o home office, mas é quando a pessoa leva o celular da empresa embora. E tá ali, às vezes acontece alguma coisa, ela tá respondendo o WhatsApp. Conta como horas extras. Por quê? Porque naquele momento ele estava à disposição da empresa. Estava trabalhando ali, à disposição da empresa, respondendo o WhatsApp. Mas não necessariamente ele é obrigado a responder, né? A empresa pode recorrer em relação a isso? Depende da situação. Depende, se ele é obrigado a levar o celular para casa, ele está à disposição da empresa. Se ele não é obrigado a levar o celular para casa, aí não está à disposição da empresa, né? Quem é que é da família aqui? Sou eu. Aproveitar um gancho também, eu quero dizer que eu também atendo bebê reborn. Porque o bebê reborn o direito enxerga como um objeto de valor econômico. Então, ele entra no patrimônio. Quem for se divorciar e quiser partilhar bebê reborn... Partilhar, não dividir guarda. Por favor, vamos diferenciar as situações. Pensão alimentícia também não. Não, pensão alimentícia também não. Mas é interessante a gente falar que, havendo um acordo entre o ex-casal, pode partilhar a posse do bebê reborn.
Claro que enquanto patrimônio, né? Pode ser dividido, ele fica tantos dias comigo e tantos dias Igual contigo. Igual o pet. Mas o pet, tu divide a guarda compartilhada. O pet é um ser vivo, é. né? Pet também paga pensão. Agora o bebê reborn é Isso. só o Porque uso ele do gera bem. gasto. Mentira. Sim. Paga a pensão pra pet. Paga Sim. pensão pro pet. Porque Pet ele tem gera- custos, né? Ele gera gastos, agora o Alimentação, bebê reborn, né? saúde. Que existe uma... inclusive, isso foi um babado que foi levantado na internet, né? Se tu pegar ali pra ver os vídeos que a galera fala sobre o bebê reborn e falar, por que vocês não ridicularizam quem faz isso com o pet? Porque o pet é um ser vivo, né? Pra mim é totalmente diferente, pô. Você pet vivo tem que interage febre, contigo, né? ele Interage, conversa tem contigo. necessidade. Eu levo Ele no reage, médico. né? Aham. Olha só, uma paga pensão pra pet. Paga pensão pro pet. Ó, Samuel, não separe. A gente tem 3, 4 aí, pô. Mas, doutor, em relação à família hoje, é mais amor ou é mais contrato hoje? Eu acho que é um amor com contrato pra gente resguardar aí todos os direitos, né? Porque a gente também não sabe o dia de amanhã. Principalmente em casos de dívida, né? Então, eu sempre oriento aos meus clientes, seja namoro, seja união estável, vamos regulamentar, vamos fazer um contrato certinho de união estável, registrar na escritura pública, para no futuro não se prejudicar em algum sentido. Às vezes envolver aí uma dívida, um bem particular, a gente se esforça tanto para conquistar as coisas e no futuro a gente pode estar respondendo aí por uma dívida que foi do teu ex-marido, né, do teu ex-companheiro, então vamos deixar todas as pontas bem fechadas. Olha, eu já vi uns 4, 5 casos aí de pessoas que estavam namorando, foi lá e tirou alguma coisa, foi lá assistiu, a pessoa terminou e não pagou. Acontece muito. Muito. Tá, e isso pode cobrar a justiça também? Geralmente as pessoas deixam pra lá, né? Na justiça tu pode tudo, né? Tu- Você vai ganhar, Você vai outra ganhar. outra coisa. Pode, né? É que tu falou, vamos regulamentar os namoros também. Como é que funciona isso? Porque, assim, hoje, casamento, união estável, tudo a mesma coisa, né? Sendo uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, é como se casado fosse. Então, uma dívida, ela pode entrar dentro ali dos teus bens pessoais por causa do teu companheiro. Então, o namoro também. Porque eu sendo credor de uma pessoa, e aí eu vou ali e procuro todos os bens dela, não tem dinheiro em conta, não tem bens no nome dela, não tem nada no nome dela, a gente vai procurar as medidas atípicas. Então, às vezes em rede social aí, tá pra lá e pra cá viajando com o namorado, com a namorada, posta tudo em rede social, meu amor, meu marido, meu companheiro, a pessoa, o credor pode comprovar ali uma união estável e buscar os bens da companheira ou do companheiro. Então, havendo um contrato, a gente estipula um regime de bens, como, por exemplo, da separação total, que o que é meu, o que é teu, e aí não se mistura na dívida. Mas você está falando namoro ou no casamento? Namoro também. Comprovando depois uma união estável. O casado já é igual. Mandou mensagem? Ah, tá. Depois eu olho lá, é importante. Eu tenho... Só um minutinho, Mari. Eu tenho... Já te dou a palavra. Eu tenho um vizinho, até vou falar o nome dele, é o Fernando. Esse meu vizinho, ele separou, né? Ele começou a namorar agora e a gente sempre conversa muito sobre isso daí. Porque ele tem um receio de a menina morar com ele e, tipo, o apartamento é dele, tá financiado, ele tem um carrinho dele e tal. Ele, lógico, a menina é gente boa, tenho que dizer, mas nós conversando sobre isso, né? Vou mudar live pra ele. Ele tem que se preocupar com alguma coisa ou não? Ele precisa se precaver ou não precisa? Digamos, amanhã depois eles querem morar junto. Não, tudo que ele já adquiriu é dele. Não precisa formalizar isso em nada. Não precisa. Se eles forem casar, por exemplo, eles escolherem um regime da comunhão universal de bens, aí é tudo de todo mundo. Depende de quais são as intenções dele. Eu regularizaria para não correr o risco de no futuro ser prejudicado. Porque, por exemplo, enquanto credor, a gente vai penhorando tudo. Do que vem pela frente, a gente vai procurando. Então, vai da parte contrária se defender e pedir a liberação do bem. O credor é pra quem tu deve. Se essa menina deve pra alguém e aí for comprovado que ela vive em união estável, e, por exemplo, ela anda com o carro dele, e comprovada a posse do veículo, pode ser penhorado, ainda que não esteja em nome dela. Se ela deve, sei lá, para um banco, e o banco tá fazendo uma execução, cobrando essa dívida, e ela anda com o carro dele, e se o banco comprovar que ela exerce a posse do veículo, ele pode ser penhorado. Olha só.
É bem complicado. É tem, bem- tem que olhar com quem namora, puxar a capivara, ver se não tá devendo. Puxar a ficha. Jus Brasil. Jus Brasil. A gente costuma dizer que é sempre bom ter o CPF de quem tá namorando, né? Olha. De quem tá ficando, a Ainda gente bem fazer que um eu não tô levantamento. no mercado há anos, porque coitado de quem tá no mercado hoje, né? Como é que é, Samuel? Eu tenho uma pergunta de Samuel, é essa aqui? Eu já falei ao vivo aí, a pergunta de Samuel aqui, ó. Sobre separar e pagar pensão pro filho que não é teu. Eu vi uma brincadeira, desculpa as mães solteiras, mas eu vou brincar. Eu dizer assim, quem cuida de filho dos outros é orfanato, que absurdo. Mas eu achei engraçado. Desculpa. Pesado, pesado. Mas assim, tem pessoas que pegam tanto afeto na criança que querem constar na certidão de casamento como pai afetivo. Foi afetivo, filiação afetiva. Mas foi opcional dele. Sim, opcional Tá, dele. e se não for... conheceu uma mulher, a mulher tem um filho, começou a namorar, mas tipo, ele não quis passar pro nome dele nada e tal. Mas Não é? Não, ele não tem a obrigação, Separou. né? Se ele se envolver a criança e reconhecer ela como filho e ele reconhece ela como pai, aí sim existe uma obrigação. agora vamos gerar uma discussão aqui entre as três. Discordo. Porque tem Vou entendimentos, opinar. né? Eu não sou da área de família. A doutora Fernanda, a doutora Ana e a doutora Fernanda já atuaram. A doutora Ana atua e a doutora Fernanda já atuou mais nessa área. Agora eu vou tirar uma dúvida minha, quanto pessoa leiga. Vamos ver. Hipoteticamente, este pai, que não é pai biológico, né, mas tá com a pessoa, e chama de filho, chama de filha, considera como filho. E se essa pessoa traz para o processo mensagens, fotos, vídeos, e aí? Como é que estamos... Aí indo? pesou, hein, Ana? Até porque a tendência, como ela falou, tipo assim, depende do quanto que ele se apegou e tal, mas é a tendência. Se tu casa com a mulher hoje, daqui a 3, 4 anos, vai ter um vínculo maior com os filhos dela, né? Então, tipo, até onde que ele vai se envolver que ele que não seja opcional. Se ele for opcional, beleza, ele vai lá, paga, certo, mas até onde ele deve ir para não ter essa obrigatoriedade de arcar com prejuízo, depois, não prejuízo, com investimento, sei lá, né? Com custo financeiro, não sei a palavra correta. Até onde ele deve ir para não arcar com esse custo financeiro após um divórcio, porque a tendência natural é ele se apegar, entendeu? Não quer dizer que, enfim... Eu acho que é subjetivo, né? Não tem um marco. Se tu foi até aqui, é assim. Se tu foi até aqui, não. Daí é assim. Mas a questão de comprovar realmente que ele exercia o papel de pai, né? A afetividade, o chamado pai afetivo. A questão da afetividade, ela é tão complexa e tão ativa que é muito mais difícil. Aliás, um pai afetivo a gente não remove da certidão de nascimento. Agora, um pai sanguíneo que nunca foi presente, eu posso remover. Pra te ver como a questão da afetividade, ela pesa muito numa tomada de decisão. Eu acredito que é aquele famoso, cada caso é um caso, respondendo a pergunta da doutora Mariane, mas eu vejo, sim, alguma possibilidade desse reconhecimento de paternidade e aí, consequentemente, a fixação de alimentos, visitas, guarda e tudo mais. Vai, Ana, conta aí o que tu acha. Concordo com a doutora Fernanda. Claro que, no caso em específico de quem questionou, se houver o pai e o pai conhece, tem essa obrigação, a obrigação é do pai, né, não é do padrasto, porque ele figura enquanto padrasto, ele não figura enquanto pai. Né? Agora, se a figura do pai biológico, ela está afastada e o padrasto, ele ocupa mais essa posição do que o pai, que aí entra a filiação socioafetiva, aí a obrigação é do pai. Porque ele sendo registrado na certidão de nascimento, ele é filho. Inclusive, em herança, ele também tem direito à partilha dos bens do pai socioafetivo. Pode colocar, inclusive, o sobrenome, né? Desse pai socioafetivo. Aí vai vindo todos os homens e bônus, né? Inclusive, podem figurar os dois pais na certidão de nascimento. Pode ser o pai biológico e o pai afetivo. Tem pessoas que têm um bom relacionamento com o pai e um bom relacionamento com o padrasto. Na certidão, isso, Mari? Sim. Aí se ele tem filho, os netos, vão vir com o sobrenome de quem? Os dois? Aí vai depender de como a pessoa vai colocar o sobrenome ali, né? Nossa, mas essa pessoa bagunça demais, né? Por isso que eu não sou do direito de família. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso. Eu sou aqui do trabalhista. Claro, Mas concordo. aqui existe uma diferença, né? Entre tu reconhecer a paternidade e tu utilizar o sobrenome, né? Isso. Tu pode ser pai do João e o João não leva teu sobrenome, só o da tua esposa. Hoje não precisa, né? Não, pode Hoje ser. tu escolhe até o sobrenome, né? Isso. E falando em filho, posso Deve. fazer uma
quais são os requisitos aí para o salário maternidade? Já que a gente falou do salário maternidade, do bebê reborn, pelo amor de Deus. Nota fiscal. Só pode cobrar, sei lá, da empresa se o bebê vier com algum defeito, né? Mas, juridicamente falando, inclusive, vou abrir para a doutora Fernanda, mas isso é tão grave o que aconteceu, que até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, que é o nosso órgão máximo aqui do trabalho, ele teve que se posicionar nas redes sociais e ele fez um post esclarecendo que pais de bebê reborn não têm direito ao salário maternidade. O próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, se posicionou nesse sentido já. Pra gente ter uma noção da proporção que a situação tomou. Tem coisa que é coisa de lógica, né? O ser humano ele leva também no extremo. É óbvio que um bebê não tem que ter direito nenhum, pô. Aí tu chega naquela premissa, né? Que o óbvio ele precisa ser dito. Tem que ser provado. Não, o óbvio tem que precisa bater na mesa, ser dar dito. soco pra dizer que a pessoa tá errada. Doutora, sobre o salário maternidade, a gente sabe que vai precisar, né, da comprovação de carência, qualidade de segurado, dessa gestante, né? Um ponto que é legal é que até já apareceu no nosso escritório, se mãe de gêmeos recebe salário maternidade duplo. E sinto muito, mãe de gêmeos. Não recebe. Em que pese o gasto seja em dobro, o salário maternidade não é em dobro, ele vai ser de um único valor. E uma decisão bem legal que a gente teve recente, final de 24, né? Isso. Que as seguradas que são contribuintes individuais, MEI, ou seja, aquela pessoa que contribui com carnezinho, ela não precisa mais ter aquela carência de 10 contribuições ou de 5, né? Para conseguir receber o salário maternidade, como era antes. Então, o que acontecia? Muitas mulheres, né, engravidavam ou descobriam a gestação tardiamente e não faziam as contribuições a que fosse o suficiente e acabava não recebendo o salário maternidade. Com essa decisão dessas seguradas, apenas uma única contribuição vai fazer com que elas tenham o direito de receber o salário maternidade. E outro ponto dessa mesma decisão que é bacana é que isso se estende para casos retroativos. Então, em que pese que essa decisão ela é de 2024, se você que é gestante, foi gestante, né? Teve um salário maternidade negado por esta razão lá em 2022, por exemplo, antes de ser julgado, hoje pode fazer o processo e pedir o recebimento daquele salário maternidade. E tem sido deferido, sim. Achei essa decisão sensacional, assim. A gente tem o prazo também prescricional de 5 anos, né? Então, a gente tem que observar isso. Se há 5 anos atrás a pessoa gestou e teve negado o salário maternidade, ela tem direito de ir lá e pleitear perante o INSS. É interessante que a doutora falou que tem dúvida se mãe de gêmeos vai receber 2 salários maternidade. Perante o INSS, infelizmente, não, né? Mas o que é interessante, que muitas pessoas não sabem, é que tem aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada em 2 lugares. Tem pessoas que trabalham no período da manhã em um local, com a carteira assinada, e no período da tarde ou da noite em outro local. Neste caso em específico, ela recebe 2 salários de maternidade, porque ela tem 2 vínculos empregatícios. Contribui 2 vezes? Exatamente. Aí, dessas 2 empresas, ela vai receber o salário de maternidade. O que é importante também, que eu sempre bato na tecla, até no outro momento que eu estive aqui, eu falei muito sobre convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho. Por que eu bato tanto nessa tecla para as pessoas terem conhecimento? Mas o meu Nutri não permite que eu... por que eu bato na tecla das pessoas conhecerem a convenção coletiva de trabalho? Porque a CLT, ela traz um padrão. 120 dias para a mulher de licença maternidade. A convenção coletiva, ela pode trazer essa extensão para até 180 dias. Então, o INSS paga os 120 dias, a empresa indeniza essa trabalhadora dos outros 60 dias restantes. Então, ao invés de ela ficar 120 dias afastadas, ela vai ficar 120. E o mesmo acontece para o pai, que a CLT determina 5, e os pais podem ficarem... Tem convenções que prevêem 20, 30... Então, é importante observar a convenção coletiva para que não deixe passar batido, às vezes, direitos extensivos que tenham e o mesmo se aplica ao INSS. Até a questão também do auxílio creche, né? Sim. Tem muito caso também de convenção coletiva que a trabalhadora, depois de ganhar o bebê, né? Ela passa a receber esse auxílio creche. E muita gente não sabe.
Eu tenho uma pergunta sobre isso. Uma amiga minha, Que eu não posso dizer que o eu não nome. posso dizer o nome, Ela tá presente? ela tá presente. Vai. Então, ela tem bebê e na devida empresa que o pai da criança trabalha, apenas as mulheres recebem auxílio creche, independente da função que ocupe. E todos os homens não recebem auxílio creche. Isso pode, a convenção coletiva pode prever essa exclusão ou isso é ilegal? Olha, do meu ponto de vista, até porque se a gente partir da premissa que tem muitos pais que cuidam dos filhos sozinhos, eu acho que essa cláusula ela pode ser discutida. Porque eu acho até para discriminar, né? Não é porque é mãe, mulher e que gestou que somente ela terá o direito ao auxílio creche. Eu acho que pais que têm filhos, eu acho que isso deveria prever na convenção coletiva e acho que, judicialmente falando, existe a possibilidade de talvez uma anulação dessa cláusula até por discriminação. Porque não é porque é mãe, não é porque gestou, na verdade, porque aqui eles estão lidando com a pessoa que está gestando. E se a gente partir do pressuposto que, perante o INSS, a gente tem a possibilidade do salário maternidade para uma união homoafetiva, onde podem ser 2 homens ou 2 mulheres, se trabalha nessa empresa, vai ser excluído do auxílio creche. Mas são 2 homens que fazem o papel também de mãe, né, com essa criança. Então, eu acho que existe aí, pode ser discutida e pode ser uma cláusula, sim, nula, justamente pela discriminação. E eu tenho mais 2 dúvidas. A minha amiga tá cheia de dúvidas. Se esse recebimento pode ser retroativo numa ação trabalhista, por exemplo, e se o auxílio creche, ele pode ser valorado de acordo com a tua função na empresa. Por exemplo, o meu salário é R$1.000. Então, o meu auxílio creche é 300. O meu colega recebe R$10.000. Então, o auxílio creche dele é R$3.000. Então, novamente, nesse caso, quanto ao retroativo, eu acredito que não, porque vai partir do momento em que essa cláusula for considerada nula. E aí a gente vai ter que ver como é que o juiz, né, supondo que entramos com esse processo. E aí o juiz entendeu que ele pode ter o efeito ex-tunc ou ex-nunc, que é retroagir ou não retroagir. Aí vai de entendimento jurisprudencial. No meu ponto de vista, acredito que não retroagiria, porque a gente discutiria a nulidade dessa cláusula e eu acho que a partir do momento em que o juiz decretar ela como nula, que vai passar a valer. Por quê? Porque vai ter que ser reformulada essa cláusula. Agora, valores, também acho discriminação, né? Porém, tem que ver o que prevê o restante da convenção coletiva. Porque tudo está previsto ali, ou teria que estar. Por isso que eu falo, qualquer ausência de cláusula na convenção coletiva, porque a convenção coletiva ela não pode dizer assim, olha, quem recebe 1.000 vai receber um auxílio de 300. Mas como é que é esse recebimento? Como é que vai acontecer? Como é que a empresa vai pagar? Isso tudo precisa estar previsto na convenção coletiva. Caso contrário, ela é nula. É o mesmo que a gente tem uma legislação e não tem a regulamentação. Na convenção coletiva, ela precisa vir junto. Aquela empresa vai implantar na empresa e como ela vai implantar. Vou te indicar para minha amiga, então. Boa. Gente, vocês mudariam alguma lei? Muitas. E uma em específico, assim, que vocês talvez não vou dizer essa palavra certa, não achar justo ou algo do tipo. Eu mudaria uma. Qual? E por quê? Eu mudaria a questão do afastamento do salário maternidade. Porque eu fui mãe recentemente e 4 meses, meu amigo. 4 meses, não é? Então, deixa eu ver se eu entendi. Aumentaria o tempo? Isso, tem países que é até 1 ano o afastamento da mãe. Eu mudaria isso. Se me desse o poder de mudar uma única coisa, eu mudaria essa. Esse afastamento, ela é pra mulher se recuperar ou pra cuidar do bebê mesmo ou é os dois? As 2 coisas, né? Não era 6 meses? Não, 6 meses a trabalhista pode estender. Mas no INSS, por exemplo, nós que somos autônomas, é 4 meses. Então, quem trabalha, tem a CLT, 4 meses, a empresa mais 2 ou não? Se Nem tiver sempre. na convenção coletiva. Algumas convenções coletivas de algumas categorias, não são todas. A regra são 4 meses. Isso.
O homem também tem afastamento, não tem? Pode. 5 dias. Ou 30, tem 30 também, né? A questão ali da... Convenção coletiva. Por isso que eu falo que a convenção coletiva ela é muito mais benéfica do que a própria CLT. Porque pensando do ponto de vista que a mãe está muito debilitada, até por questão do parto e tal, é claro que o pai tem que trabalhar, óbvio, né? Mas assim, só 5 dias, pensando se talvez só esses 2. Às vezes tem mulher que não consegue nem tomar banho sozinha, às vezes o cara tem que ajudar, depende muito, né? Sim. Vamos mudar para 6 meses os Ah, 2. eu mudaria para 1 ano. 6 meses, 2. 1 ano a mulher e uns 4 meses o homem, porque o homem muito tempo em casa também já Incomoda. encontra mais que ajudar. E você, Ana Tânia? Qual que mudaria e por quê? Então, na verdade, no meu ponto de vista, agora não veio nenhuma na cabeça, mas eu acho que se o que tivesse na lei fosse realmente cumprido, já estaria bom também. Porque tem muita lei que é linda na teoria. Agora, na prática, aí, meu amigo, daí não dá certo. Antes da Mário falar, eu já emendo 2 perguntas, a Mário já responde as 2. Aqui é um leigo, eu não sou advogado, não estudei direito e tal, mas a gente vê algumas coisas e vai formulando opiniões. E óbvio que o objetivo não é causar polêmica e tal. Mas como que vocês veem a questão da Lei Maria da Penha hoje? Lógico, é essencial, é óbvio, né? Tal, mas me parece que tem situações, eu não sei se é o campo de vocês, mas no direito, bacharel, vocês aprendem sobre tudo. Mas me parece que em algumas situações a mulher se aproveita. Sim. Lógico, talvez não seja a maioria, eu concordo que o cara que bate mulher tem que ir preso, acabou não ter nem que ir. Mas às vezes tem mulher que se aproveita dessa situação, né? E do ponto de vista de vocês, sendo mulher e advogada, se já pegaram algum caso assim que vocês viram que não foi bem assim que aconteceu, ou se não, mas assim, gostaria da opinião sincera de vocês, sabe? E se vocês verem que a lei tem algum tipo de falha, ou problema, não sei dizer, qual o termo correto, gostaria que vocês comentassem com nós. Olha, Começa com a Maria, responde as 2. Qual lei que mudava e depois a Maria da Penha. Eu mudaria a questão porque a gente, quando fala do LOAS, a gente tem a questão da renda familiar, que ela esse LOAS é o benefício de prestação continuada, um benefício assistencial destinado a pessoas carentes, né? Só que a questão da renda, para te se enquadrar nesse requisito para poder receber, a renda familiar, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então, o que é 1/4 do salário mínimo? Né? Então, se ultrapassar 1/4 do salário mínimo, claro que a gente tem possibilidade de fazer essa relativização, mas eu mudaria. Porque hoje em dia, nem com um salário mínimo por pessoa, às vezes tu não consegue viver dignamente. Tu imagina se tu for colocar R$300 por pessoa, e ainda numa família que tem pessoas deficientes, que tem idosos. Então, assim, eu mudaria isso. Mudaria o critério de renda para concessão do benefício assistencial, se eu tivesse o poder de mudar. Mudaria essa situação porque, para eles considerar a pessoa vivendo em miserabilidade, a pessoa precisa receber, sei lá, R$400 por pessoa na casa. O que tu faz com R$400 com uma criança, um deficiente, um idoso, por pessoa? Nada. Então, eu mudaria esse critério. E aí, falando da Maria da Penha, eu, como mulher, eu fico muito feliz que, enfim, a gente teve essa regulamentação e a gente tem essa proteção para a mulher, né? Quando essa proteção... quando muitas mulheres, elas vivem em situações de vulnerabilidade e muitas por não trabalhar, por ter essa dependência emocional, ter essa dependência financeira. Então, algumas, infelizmente, se sujeitam e têm a necessidade de viver nessa situação. Uhum. E a Lei Maria da Penha, ela veio para trazer essa proteção para essas mulheres que vivem violência psicológica, violência física. Então, isso para a gente é um avanço muito grande, né? E eu digo que uma briga que muitas pessoas lá atrás que sofreram agressão e que aí foram para cima e que por isso que hoje a gente tem essa proteção. Porém, entretanto, perante a justiça e dentro do direito, a gente tem muitas situações. E na sociedade, a gente também tem pessoas oportunistas. Não estou dizendo todas. Mas já tem de casos onde a violência não aconteceu, e isso ficou provado. Tanto é que a medida foi revogada, mas a pessoa se utilizou deste presente que as mulheres têm, desse benefício que as mulheres têm, para
ter um ganho financeiro. Porque como é que funciona, para te entender o procedimento? Como veio essa questão da Maria da Penha, primeiro nós vamos proteger a vítima, porque antes não tinha isso. Então, a medida protetiva, ela veio, o nome já diz, proteger a vítima. Então, a palavra da vítima, só a palavra vale. Se eu for lá na delegacia e dizer que o meu marido me bateu ou me ameaçou de morte, eu vou conseguir uma medida protetiva. Em alguns casos, pode ocorrer o afastamento dele do lar e ele não vai poder se comunicar com ela por nenhum meio de comunicação, celular, e tem aquela questão da aproximação. A depender do caso, pode ser de 6 meses ou de até 1 ano essa medida protetiva, a depender da extensão desse caso. E aí depois vai ser aberta uma investigação. Aí que eu acho, lógico, é a benção de vocês. Sim. Só que aí que a questão do problema, só ela falar é suficiente. Isso abriu uma margem tão grande para uma lógico, eu não estou falando falando da mulher oportunista, não aquela mulher que realmente foi oprimida. Sim. Que ela só ir lá e falar, o cara me bateu, me ameaçou, já é suficiente. Esse é o problema. Por isso que eu acho, do meu ponto de vista, a gente não tem, né, doutoras, a dilação probatória dentro do procedimento da Maria da Penha. A gente pode tentar, que é o que a gente sempre faz. Dilação probatória é quando tu tens o princípio do contraditório e da ampla defesa, que é na Constituição, diz assim, ó, tu pode ser ouvido, traz a tua versão dos fatos. Tu pode trazer provas de que isso não aconteceu. Exatamente. A gente não tem essa possibilidade dentro do procedimento da Maria da Penha, em que pese a gente apresente defesa, quando aparece um caso que realmente não aconteceu. Quando a gente sabe que o caso aconteceu, eu pelo menos não pego, né? Não sei as doutoras, mas eu não trabalho quando eu sei que o caso aconteceu. Então, eu como mulher não consigo trabalhar em cima disso. Agora, quando a gente tem evidências de que o caso não aconteceu, a gente faz dentro do processo uma dilação probatória, junta todas as provas que a gente tem e pede a revogação. Porque isso é muito gravoso para a pessoa que não cometeu a agressão e tem de ter a liberdade cerceada a qualquer momento. Né? Então, a palavra da outra. Exatamente. É algo muito grave e tem pessoas, e não só essa Maria da Penha, não é só para cônjuges, né? Para pessoas ali do meio familiar. Pai para filha, irmão para irmão também, né? E casais homossexuais. Eu ouvi falar que não pega, por exemplo, se for 2 mulheres. Então, assim, a questão é que a gente tem a Maria da Penha e a gente tem medidas cautelares que podem ser deferidas. Medidas cautelares, e pode ser o mesmo que o mesmo que vem da Maria da Penha, o afastamento, né? A proibição de ter contato. Mas a Maria da Penha, ela pode ser um casal homossexual ali, 2 mulheres? Boa pergunta, tá, doutora? Eu ouvi dizer que Boa pergunta. Eu não sou advogado. Eu acho que nesse caso... Eu nunca vi, tá? Nunca vi. Mas não é a área que eu mais atuo. Entendi. Pelo contrário, é que eu quase que não atuo, assim. Eu acho que um ponto bem importante a ser levantado é que, sim, vai ter essas que são oportunistas e se tentam se tirar vantagem disso. Inclusive, a gente já viu casos de, olha, se tu me pagar tanto, eu não faço a denúncia. Exato. Mas, em contrapartida, tem muitas mulheres que, de fato, precisam da concessão da medida liminar para ter o afastamento desse agressor do lar. Muitas vezes não tem. E essa falta de concessão da medida, ou até mesmo a fiscalização dela, faz com que muitas mulheres sejam vítimas desses abusadores, né? O que me preocupa é justamente a banalização perante o judiciário e, em contrapartida, diante dessa banalização, afetar as pessoas que realmente precisam. Porque imagina aparecer muitos casos desses, e aí os advogados vão lá, fazem uma defesa ali no processo e demonstram que não aconteceu. Isso, na cabeça do juiz, pode soar como banal, às vezes, e prejudicar alguém que realmente está no risco. Mas é que eu digo assim, ó, a colocação aqui da doutora foi excepcional. Tem realmente muitas mulheres que precisam desse afastamento imediato do cara, se bobear, aprender. Sim. Eu não sei se é na Constituição que diz que todo mundo é inocente, é que prova o contrário. A grande preocupação que fica assim, no ar, é que, tipo assim, essas mulheres, lógico, precisam ser acolhidas, não entra nem pauta aqui. Mas já pensou também um cara, outro lado, um cara ser preso, acusado de uma coisa que ele também não fez? Exatamente. Então, tipo assim, tem esses 2 apelos. A mulher que precisa, com certeza, na maioria dos casos, realmente ela precisa.
E como eu falei, que bom que hoje existe essa proteção para as mulheres. Porque se a gente for olhar, a nossa sociedade realmente ela era muito machista, existia muita coisa. Mas, tipo, aquele cara assim, chegou, né? O nosso patrocinador não erra, pô. Que o meu nutricionista não veja. Eu não tô dizendo. Fecha o olho. Fecha o olho aí, Thiago. Então, é essa questão assim mesmo, assim, que eu penso assim, sei lá, eu sou uma pessoa também ser presa por uma coisa que ela não fez. É diferente de ter oportunista, sei lá, em qualquer outra área, que ele lesou a sociedade, ganhou dinheiro, mas ninguém foi preso, ninguém foi privado da liberdade. Agora, uma pessoa assim... lógico, eu não tô falando do vagabundo, né? Não tô falando do vagabundo, mas é que preso, mas o agressor mesmo. Mas a senhora não deu a sua opinião sobre isso daí. Às vezes não, então, mas é nesse mesmo sentido da doutora Mariane. A gente tem, inclusive, um caso, né, nesse sentido. E é complicado porque, às vezes, eles dão uma medida protetiva exclusivamente pela palavra da suposta vítima, né? E não vão a fundo, dependendo, para investigar. Fica o processo suspenso. Mas a pessoa pode estar lá, a qualquer momento, tendo a liberdade ceifada, sem querer. Porque pode ir num lugar, a outra pessoa tá lá. Poxa, quem chegou primeiro? Tem como comprovar? Ou o suposto agressor, né, tava lá perseguindo a vítima. O problema é que não tem essa de quem sair primeiro. A orientação que a gente sempre dá, tem medida protetiva independente de quem chegou primeiro, tu tem que sair. Engatando a fala da doutora Fernanda, uma das ferramentas de proteção da mulher vítima de violência são os botões de pânico, né? Eles são assegurados pela Lei Maria da Penha, disponibilização, mas nem todas sabem. Então, o botão de pânico fica em casa, havendo qualquer indício de violação, ela vai ali, aperta o botão de pânico, sai direto lá na polícia e uma viatura vai lá na residência averiguar a situação. O celular também tem, né? Isso é um aplicativo, isso é meio que imediato. Cara, isso é super bom, assim, mas, eu não sei se todas as leis são assim, mas, sei lá, sabe, uma margem tão grande para injustiça, sabe? Uma outra situação que é bem comum acontecer é fazer a denúncia, chega lá na delegacia quando de fato realmente aconteceu a agressão, né? Foi agredida, chega lá, enfim, Bate uma foto, pode falar. arranhada, lanhada, machucada, e aí depois chega no processo e tá com o marido do lado. Eu sou super a favor da família, né? Super. Agora, unir com o agressor é complicado. Um caso notório foi aquele DJ, né? O DJ Ives. Eles voltaram? Voltaram esse ano. Recentemente, postando foto no Instagram do Maior Logo. Lembrando que aqui não somos fofoqueiros, somos historiadores. Cara, E dessa questão também, né, que a gente estava comentando ali, de quem chegou primeiro no lugar. Quando é oportunista, já está mentindo sobre um caso tão grave, o que é mentir que ele estava perseguindo? Sim, às vezes é a oportunidade dela de se vingar, vou apertar o botão. Exatamente. Mas eu vi até o Uber, cara, o pessoal grava hoje porque eu tenho vídeo de... Eu vi mais casos de mulheres, se vocês viram o jogo, fica à vontade para falar. Mas de mulher que do nada, tu tá me assediando por quê? Tu tá não sei o quê, e o cara gravando. Exatamente. Já pensou se esse cara não tem essa gravação? Mas sabe qual é o problema? Me corrija se eu estiver errado, não sou advogado. Mas assim, a mulher falou que o marido bateu. Agrediu, ok. Ficou comprovado que ele não bateu. O que acontece com a mulher? Ela não vai presa, né? O cara iria preso. Mas ela não vai. O processo de falsa Mas termina em cadeia? Provavelmente não. Não. Esse é o problema. O cara iria pra cadeia. Até que prove que ele não fez nada, ele vai pra cadeia. E aí, tipo, a mulher ela tava brava com o cara e tal, e beleza, não vai pra cadeia, não acontece nada. Devia ser mais, talvez, como tu falou, o medo de que o juiz uma hora comece a interpretar, ver essa banalização da situação. Exato, é o que me preocupa. Talvez, tipo, não, sei lá, diminuir essa penalidade, mas começar a punir a mulher. Cadeia, porque, pô, tirar a liberdade de alguém por uma... por um questão, ganho financeiro, muitas vezes, né? Exato. É uma situação bem complicada. E a gente fica entre a cruz e a espada. Hoje é gravar, então, né? E tem oportunistas em todas as áreas, né? A gente tá falando aqui da Maria da Penha, mas tem no trabalhista, previdenciário, em qualquer área sempre vai ter oportunista. Sim, então, às vezes,
os bons vão pagar pelos ruins. Mas eu ainda boto nessa pauta assim, tipo, ele vai lesar alguém, mas ninguém vai preso. Agora, tipo, nesse caso, o cara vai ser privado da liberdade dele. Isso, cara, isso acabou, dependendo de quanto tempo ele ficar, acabou a vida do cara, pô. Mas assim, se serve de consolo, óbvio que não tem, geralmente essas prisões, se a pessoa é réu primário, ela consegue sair na audiência de custódia, a não ser se ela for reincidente em quebrar a medida protetiva. Aí é porque realmente, de fato, ele está perseguindo. Porque já me apareceram casos de que a pessoa ficou lá 30 dias, por quê? A gente vai olhar os boletins de ocorrência, a vítima já tinha feito 20 boletins de ocorrência, e onde os próprios policiais relataram que viam ele rondando a casa. Então, neste caso, ok? Cadê? Mas Concordo. caso contrário, a pessoa vai... Mas assim, vai ficar fichado já, né? Então, vai ser preso, vai passar por uma audiência Vai de entrar custódia. num outro tem relacionamento, vai falar pra a própria Isso. mulher, no próximo relacionamento, eu fui preso por Maria da Penha, a própria mulher já vai, opa, Viu a importância de ter o CPF? CPF consultar e o uma CPF. câmera, cara, grava tudo, Tudo. grava conversa. Inclusive, isso prejudica também... Pergunta aí. Aonde? No- Tá, é aquela que tu mandou no WhatsApp? E não, tem outra aqui, ó. A Daiane Fontana perguntou onde a mulher pode ir para pedir medida protetiva. Aqui tem Delegacia. delegacia. Aqui Delegacia em da Criciúma mulher. tem a delegacia da mulher, né? É na frente da cantina Metorazzi ali. Aqui a gente traz até a localização. Mandaram uma pergunta aqui, ó. Ver se eu entendi. Eu não vou entender, na verdade, eu sou advogado. Ó, vamos lá. Eu fazer cirurgia. Eu fazer. Cadê a câmera? Pô, velho, eu fazer. Me não faz. Eu fazer cirurgia. Mentira, eu fiz, eu acredito que é isso. Fiz cirurgia 2 vezes no ombro. Pô. Eu fiz cirurgia 2 vezes no ombro, mas não melhorou. Não estou recebendo mais ajuda do INSS, porque não fica, eu fiquei encostado em casa. Usou meu CPF para abrir um delivery, porque quando eu trabalhava bastante, meu ombro incha. Às vezes, quando eu trabalho aqui no meu delivery, meu ombro incha também. Posso fazer o quê? Gente, não sei se ficou. Tá ombro, tá incha, Eu acho tá... que, pelo menos eu compreendi Conseguiu? o raciocínio. Eu acho que ela tá falando da parte previdenciária, que como ela não conseguia trabalhar, ela abriu um CNPJ, acredito, um MEI, para Isso. ser pro delivery. Abriu um delivery para quando trabalhava bastante. Isso. Quando trabalhava bastante. E aí ela O ombro contribui dele- pro o INSS. ombro dele incha, no caso, quando ele faz muito esforço. Certo? Esforço repetitivo. Aí, no caso, ele diz que não recebe mais nada do INSS, porque ele abriu um MEI, no caso. Então, na realidade, o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está recebendo benefício previdenciário, tá? Indo bem. Por quê? Porque quando tu recebe benefício previdenciário, seja de auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, tu nunca pode contribuir para o INSS. Se tu voltar a contribuir para o INSS, tu tá dizendo para ele que tu está exercendo uma atividade remunerada. O que vai acontecer? Automaticamente teu benefício vai ser cancelado. Então, quem recebe benefício previdenciário não contribui para o INSS, só contribui depois que esse benefício cessar, para que mantenha esse vínculo com o INSS para solicitar os benefícios previdenciários. Se o problema persiste, a nossa orientação é abrir novamente o pedido de auxílio-doença, e enquanto está ocorrendo essa análise do auxílio-doença e a possível concessão ou negativa, caso precise ingressar judicialmente, não contribua para o INSS. Não recolhe essa contribuição. Porque senão o INSS vai presumir que tu está trabalhando. Apesar de que, na Justiça Federal, que é onde a gente discute as ações previdenciárias, né, na sua grande maioria, se comprovar que a pessoa realmente estava precisando trabalhar por uma negativa errada do INSS, ou seja, a pessoa estava incapacitada e o INSS errou no momento de analisar o pedido dela, o fato dela estar trabalhando, os juízes consideram que ela precisava sobreviver. Então, ela estava necessitada, ela precisava comer, pagar as contas, por isso que ela estava trabalhando. E ainda assim, deve conceder o benefício de maneira retroativa, ou seja, desde o momento que o INSS negou. Só retificando ali, o cara que mandou a pergunta, ele é estrangeiro. Agora tá explicado. Aí a doutora estrangeira com a doutora Fernanda, ela é especialista em planejamento previdenciário internacional. Tinha uma pergunta aqui na live aqui no meu Instagram. Posso perguntar? Deve?
Eu tive um processo extinto porque consegui provar que a pessoa que me processou tinha condições de pagar advogado e ela não contratou. Juizado especial? Tava Ela não avisando. contratou advogado para a defesa. Tá claro? Vou repetir de novo. Eu tive um processo extinto porque consegui provar que a pessoa que me processou tinha condições de pagar um advogado e ela não contratou advogado para a defesa. Aí tive um processo extinto. Eu tive que entrar com defesa para me defender. E ela abriu pela Defensoria Pública. Aí travou. Agora a pergunta, por que essa pessoa não é punida por agir de má fé? Na realidade, como é que funciona o judiciário? Pessoas que não têm condições de contratar um advogado, a gente tem a Defensoria Pública e a gente tem a nomeação de advogados que os fóruns nas localidades onde não tem defensoria, tipo aqui em Criciúma tem, mas Morro da Fumaça não tem, Uruçanga não O tem. pessoal vem pra cadeia. E, não, aí o pessoal pode ir no fórum e pedir a nomeação de um profissional. O Estado vai nomear esse advogado para atuar para essa pessoa que não tem condições de pagar. O fato de o processo ser extinto, muito provavelmente, foi por ausência de talvez alguma manifestação no processo e extinguiu-se o processo. Porque o fato de estar com um advogado nomeado pelo Estado não é motivo de extinção de processo. E nem de punição depois. E porque nem de passa punição. pelo crivo ali da Isso. Defensoria Pública ou do fórum, quando não tem Defensoria Pública e nomeia um advogado dativo, que a gente fala, que é um advogado particular que vai lá, se cadastra para atuar de forma pública para ele, né? Então, não é uma prerrogativa para ele entrar com uma indenização ou uma condenatória contra ele, porque se ele estava ali sendo representado por advogado público ou dativo, é porque ele já passou ali no rol da hipossuficiência, que a gente fala. Porque daí eles pedem, o fórum e a defensoria, antes de nomear um profissional, pede certidão de bens móveis, né? Do cartório, folha de pagamento, certidão de bens imóveis. Não. Tu precisa comprovar a tua hipossuficiência. Isso, Inclusive exatamente. da família, né? Se for casado, se Isso. tem filhos que moram e trabalham, que moram juntam e trabalham, tudo isso, não é uma renda da família, né? Não é só dele. Então precisa Isso ver não é um as direito de circunstâncias. todo ser humano, não. Acho que quem precisa. A justiça gratuita e a nomeação de um profissional, em tese, ela é direito a nomeação de um advogado é direito de todo Faz cidadão mais sentido, né? que preencher os requisitos. Ah. Por quê? Vou te dar um exemplo. Seria justo a pessoa que ganha 50 mil reais por mês ter um advogado nomeado pelo Estado e não pagar custas processuais igual a pessoa que ganha um salário mínimo? Posso retificar a pergunta, Maria? Concordo contigo, mas diga assim, uma vez que essa pessoa ela paga imposto, ela contribui, a meu ver, posso estar errado, tá? Tipo, é claro, a vida não é justa para todo mundo, eu entendo tudo isso, mas assim, olhando por um lado, tipo assim, então, se essa pessoa ela paga imposto, ela também deveria ter esse direito. É óbvio que talvez ela iria recorrer a um advogado particular, que pudesse acompanhar melhor, né, um advogado ali que vai ser nomeado, né, que deve pegar, enfim, deve ter vários... talvez não daria tanta atenção como um advogado particular daria. Frisa-se que todo profissional deve se valer da ética e não fazer distinção entre clientes que pagam e clientes que vêm do fórum. Isso não pode acontecer. A qualidade do trabalho, ela deve ser feita independentemente se tu está recebendo um valor a mais, porque, claro, quando é particular, é um valor maior, porque o Estado não paga tanto assim, né, para um processo. Mas a qualidade do trabalho, a defesa, ela deve ser pautada na ética e no bom desempenho em todos os processos, mas tem profissionais, né? Tem pessoas que não dão nem zelo no processo, que quando recebem honorários de forma Tem um particular... advogado reborn, não? Tem. Então esse cara é um advogado reborn. Mas a gente também tem cliente reborn, tá? Então, mas assim, é que todo o processo, para te mover ao judiciário, tem custas. Tudo gera custas, né? Então, para sair o oficial de justiça lá do fórum, para entregar uma intimação lá no endereço remoto, tudo isso gera custas para o Estado. Então, por isso que a pessoa que tem condições financeiras, porque tem pessoas que estão pleiteando a justiça gratuita no processo para partilhar, dentro de um divórcio, um patrimônio de 2 milhões de reais. Porque as custas são variáveis, não são fixas. Elas variam conforme o valor da causa. Então, quanto mais alto o valor da causa, mais alto vai ser o valor das custas processuais.
Claro que existe o teto hoje no judiciário, que são 6 mil, quase 7 mil reais. 6.500, eu acho. Alguma coisa entre 6.500 e 6.900. Então, bateu o teto, tu vai pagar o teto. Então, não é porque a pessoa, ela entrou com um processo, que o valor do processo ele é um valor alto, por exemplo, às vezes o inventário, que os bens são de alto valor, ainda mais imóveis e etc., que elas necessariamente têm condições financeiras de estar arcando com as custas. Então, nessas situações, a gente pede justiça gratuita, o juiz defere, todas as custas processuais são isentas de pagamento. Aí o juiz averigua que a pessoa não preenche todos os requisitos, aí a gente tenta também o parcelamento, né? O parcelamento das custas, que elas podem ser pagas em até 6 vezes no boleto, ou pagar ao final, né? Que quando é finalizado o inventário, aí é partilhado os bens, aí a pessoa recebe ali efetivamente a sua cota parte, né? Aí paga o valor, as custas do processo. Doutora, a senhora não falou a lei que a senhora mudaria? E a sua opinião sobre a Maria da Penha? Eu concordo com a doutora Fernanda. Quem é a doutora Fernanda? Doutora Fernanda. Não sou mãe, mas me solidarizei e me coloquei no papel dela de mãe. 4 meses não sou mãe. Acho que é o começo, né? Sim. É o suficiente para te começar ali a se acostumar até com o fato de ser mãe. De ser mãe, exato. E eu concordo com a opinião das doutoras também, e como eu disse antes, um fato importante para a gente falar para as pessoas que às vezes elas não sabem, é que existe o botão de pânico como uma ferramenta de proteção da mulher, então caso o agressor esteja violando ou esteja ali na iminência de violar, ela aciona o botão de pânico e a polícia vai lá. Uma dúvida que eu sempre tive, por que vocês até ouvir, né? Mas assim, se a mulher agride o homem, por que não tem o mesmo peso? Questão de força mesmo, que o pessoal fala, que tal? João da Penha? Cara, mas a internet, hoje todo mundo carrega o celular pra onde vai atrás. Cara, tem mulher que vai pra cima do homem com força, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa, e que me desculpem os homens. Quando a mulher... É porque ele fez alguma coisa. Não é nesse sentido de agressão, mas quando uma mulher quer acabar com a vida de um homem, ela consegue. Ela consegue. A mulher, ela tem uma vingança nela. Ela também tem um amparo também, né, Maria? Mas eu não digo nem isso, assim, eu digo pelos casos que eu já trabalhei quando eu era generalista, né, no começo, porque agora eu faço previdenciário e trabalhista, então não tenho tanto acesso. Generalista é tudo. Isso. Clínico geral. Isso, é que no começo a gente precisa fazer um nome, a gente precisa atuar nas áreas até pra te ver a que tu te adapta mais, a que tu gosta mais. Então, eu até brincava com alguns clientes que eu dizia assim, olha, era mais fácil, até a doutora Fernanda vai saber de quem eu tô falando, era mais fácil ela ter pegado um pau e ter dado na tua cabeça, sofreria menos, porque a mulher, assim, tem que tomar cuidado com as mulheres. Cara, cada caso, assim, legal que a gente tá entre advogado, eu vou tentar não dar muito detalhe, porque eu não posso entregar ninguém. O meu amigo, mas eu tinha um amigo, tá, ele aprontava bastante, ele saía pra festa e tal. E aí ele separou e ela entrou com essa medida protetiva aí, ele saiu da casa, ela conheceu outra pessoa, botou essa outra pessoa na mesma casa, o que o cara fez, entendeu? E tipo assim, não tem o que fazer. Sabe? É uma parada até emocional também, né? Tu tá ali, o juiz tira a tua casa, tua mulher pode botar alguém dentro da tua casa. E aconteceu. Esse meu amigo Samuel sabe quem é. Tipo, botou outro cara ali, ele não pôde entrar. Teve aquela questão que eu disse que eu batia nela, não sei também, posso dizer, porque eu também não morava lá. Mas por que não moro, sei lá, na minha visão, pra ser mais justo, sai os dois da casa, acabou, vende, eu boto pra alugar e acabou. Mas cada caso é um caso, gente. Tô dando umas informações muito rasas pra vocês. Às vezes ela vai ali e compra a parte dele também. Não vai comprar, não vai indenizar. A casa é muito grande. A casa é muito grande, não tem como assim. Mas tem umas paradas que é meio estranha, né? Bem injusta, não tem? Concorda, doutora? Dá pra ele tentar aí uma ação de cobrança de aluguel, né? Porque ela tá usando sozinha de um patrimônio que é dos dois. Então, ela pagaria pra ele por a metade dele. O percentual dele a título de locação, até a finalização do divórcio e a partilha dos bens. Sabe que tem isso é até coisa de família aqui, tem um terreno que era da minha falecida avó e tal, tem uns tios que moram lá, são 2 terrenos.
E meu advogado até orientou lá, minha mãe, o pessoal a entrar com essa questão tipo de Aluguel. de aluguel. Bem comum. Uhum. E consegue isso fácil. Uhum. Se um herdeiro também estiver usando sozinho do patrimônio que é da família inteira. São dois, estão usando, tem uns 10 filhos. Mas dá, assim, vou até dizer pra mãe, até pra ver se ela não quer mexer isso daí. Aí eu falando ao vivo isso daí, na paz do céu. Eita. Pois Como diz aquele, como é aquela série, Samuel, Tommy Shelby? Eles não brindam a família, Big Blinders. um abrigo na tempestade e às vezes a própria tempestade. Gente, algumas ponderações que vocês querem colocar, fica à vontade. Olha, ponderações eu acredito que não, mas trazendo o gancho do nosso tema inicial, eu acho que seria importante a gente ficar atento à saúde mental das pessoas, né? Por mais que possa parecer banal, tem algumas pessoas que realmente estão numa situação de, sei lá, estresse pós-traumático, passando por um luto e de alguma maneira realmente se apegam àquilo, estão fora da realidade, né? Para resumir a situação. E elas podem ser beneficiadas não pelo salário maternidade, né? Vamos frisar aqui Ou que algo não tipo tem direito. atendimento em hospital, coisa assim. Exatamente. Porém, entretanto, o INSS também ampara essas mulheres. Essas pessoas que estão nessa situação de maneira comprovada, né, doutora Fernanda? Assim, a gente fala de não posso trabalhar, né? Não seria por conta de que estou cuidando do meu bebê reborn, né? Mas porque psicologicamente eu não estou bem, não consigo trabalhar ao ponto de confundir que uma boneca é um ser humano com febre que eu levo no posto de saúde. Então, psicologicamente, claramente, essa pessoa não tá bem. A gente concorda aqui, todos nós, né? Então, se cumpre os requisitos que a lei exige para concessão do benefício de auxílio-doença, por exemplo, afasta do trabalho, até por um período muito superior a 4 meses, recebe esse benefício de auxílio-doença, em razão dessa questão psicológica, né? Não pelo fato de ter uma boneca bebê. Doutor, mas isso não abre uma margem tão grande, daqui a pouquinho, sei lá, a pessoa pode dizer assim, o meu celular quebrou, eu estou apegado no meu celular, porque eu não foge também do mesmo princípio, a boneca é um objeto, acabou... Abre uma porta que talvez lá na frente vai ser difícil de fechar, né? Porque, como eu falei, sei lá, minha garrafa quebrou. Eu tinha um apego nessa garrafa de 10 anos, minha mãe me deu, sabe? Abre uma porta, né? E é difícil tu fechar depois essa porta, né? Eu penso que não, porque a gente vai estar falando de uma pessoa que ela vai fazer um tratamento, né, psiquiátrico, psicológico, vai ter esses atestados médicos. Quem vai atestar que ela tá de fato doente não sou eu, advogada, e não vai ser ela mesma, vai ser um psiquiatra. E o psiquiatra, acredito eu aqui, né, com colegas psiquiátricas, que não vão dar um atestado para uma pessoa porque a garrafa dela quebrou, né? Porque às vezes tem psiquiatra que precisa de um psiquiatra. Mas assim, brincadeiras à parte, até a gente estava conversando lá na clínica outro dia, lá, conversando com a médica lá, nós estávamos falando sobre isso daí. Hoje está todo mundo com TDAH, cara. Né? Tá um negócio, a pessoa chegou lá, né? Tem algumas questões de hiperatividade, coisa assim e tal, TDAH. Ou recebi uma psicóloga aqui, a gente conversou sobre isso, eu gosto muito da psicologia, gosto demais. Tenho uma especialização em comportamento, enfim, neurociência e comportamento. Essas questões, por exemplo, hoje da ansiedade também, né? Pô, quem é que não vive ansioso hoje? Pô? A gente está numa correria, o mundo está aqui, no mês que vem a gente está batendo na porta, todo mundo está sempre pensando amanhã, então até que ponto isso cabe um auxílio ou alguma coisa, né? Não falando da ansiedade, mas de várias coisas que daqui a pouquinho está todo mundo recebendo esse aumento. Ou não, né? Porque passa por um crivo bem apertado. Perícia. E sobre a ansiedade, se essa ansiedade ela te causa incapacidade para o trabalho, ela também pode ser uma causa de concessão de uma auxílio-doença. Agora, tu precisa comprovar de fato que existe essa doença, que ela te causa incapacidade, por quanto tempo, que está em tratamento, né? Não é só verbalizar isso, né? Precisa se comprovar essa situação, né? E os peritos são bem exigentes, né? Sim. Não é só ir lá, mais uma consulta com um médico. Não, tem que deixar estritamente comprovado, né? A olho nu para estar conseguindo a concessão de qualquer benefício que Isso. for. Tem alguma pergunta na live? Não, mas eu queria fazer uma. Ah, tá. Deixa eu só responder uma, só para complementar o que a doutora Fernanda falou, que é importante a gente fazer esse bate-papo
Até a gente estava no off conversando sobre os assuntos que a gente iria trazer, e a doutora Fernanda assim, ó, será? Vamos lá. E aí agora eu vou pegar o gancho do auxílio-doença. Para que tu tenha a concessão deste benefício, tu precisa estar vinculado ao INSS. Ou tu tem aquele período de graça, que é o período de 12 meses, ou que tu parou de contribuir, ou que tu saiu do trabalho, para que tu possa solicitar esse benefício. Mas tem pessoas que não têm esse vínculo com o INSS e estão numa situação de miserabilidade. Aí voltamos a falar do LOAS, né, do benefício de prestação continuada. Quando tem uma pessoa, ao meu ver, também não sou psiquiatra, mas com uma boneca embaixo do braço, tratando como filha e realmente comprovar que essa pessoa tem problema, por exemplo, Alzheimer, né? O idoso, ele não tem contribuição para o INSS, mas está com Alzheimer, vive numa situação de vulnerabilidade, está lá com a bonequinha achando que é um filho, pode também se valer do benefício de prestação continuada, né, doutora? Comprovar, e sim, ó, obviamente antes dos 65, depois de 65 não precisa porque é automático isso, né? Mas existe a possibilidade de um problema psicológico, né? Só que precisa de algum antidepressivo. Eu concordo, nesses casos assim, né? Exatamente. Isso. Não, quando realmente existe um problema. Quando existe um problema Agora, a gente real. agora, a pessoa criar um problema para depois ela não quer resolver com algum tipo de auxílio, não sei se eu estou falando bobagem. Não, é que a gente parte da premissa que a pessoa que está tratando essa boneca de fato como um filho, ela não está legal. Ela não tá bem psicologicamente, né? E não o inverso. Que eu cuido da boneca e depois fico doente, né? E sim que quando tu vê algo material tratar como um ser vivo, essa pessoa não tá legal, né? E também, supostamente, só para deixar claro que advogado não concede benefício, né? E qual o tipo de benefício que a gente vai solicitar? Quem vai nos dizer é o médico. Porque o cliente vai aparecer no escritório e ele vai aparecer com o atestado. Então, o atestado, existe a incapacidade, existe um problema, aí sim a gente vai para o INSS. Agora, quando não existe, e lembrando que não é atestado de psicólogo, né? Por mais que precisa ter esse acompanhamento, a gente usa o laudo como uma complementação. Precisa de um atestado médico, né? De um psiquiatra, exatamente. Quem faz diagnóstico, né? O médico faz, Isso. Pegando um gancho de quem se aproveita de bebê reborn, teve um caso de uma advogada em Goiânia que uma mulher estava se divorciando do marido e aí ela procurou uma advogada para entrar com uma ação de guarda, pensão alimentícias e visita da bebê reborn. Mas por quê? Porque eles tinham uma página no Instagram da Bebê Reborn, essa página ela estava aumentando, ela estava com muita visibilidade e estava gerando lucros. Então a intenção dela era o quê? Ela era ficar com a bebê, ganhar a guarda dela e a pensão também, para se aproveitar unicamente dos lucros advindos dessa página do Instagram. Aí que, no meu ver, entra o oportunismo no começo, para viralizar e começar... Aí teve segundo eu vi nas redes sociais, informações seríssimas. Seríssimo. Total procedência, teve duas situações, né? Que a advogada fez um vídeo contando o relato na rede social TikTok, disse que não pegaria o caso, total. E aí parece que a mulher processou ela, né? Porque divulgou isso, porque banalizou o sentimento dela, que de fato era um bebê, não uma boneca. Mas, assim, esse caso, eu acho que a gente assumiria, mas não para fazer uma guarda, né? Não, e sim a partilha daquele bem. Até porque, conforme a doutora Ana relatou ali o fato, é muito claro que é realmente uma questão pecuniária, né? Sim. É grana, é dividir, cuidar valor desse bem Instagram, considerável. porque tá fazendo... Até o próprio valor da boneca, né? Que eu vi ali que custa a partir de 3 mil reais uma boneca. É caro. É caro. Cara, eu vi que as que vêm de fora valem mais de 10 mil. Tem umas Pois que é. mexem os olhos, né? Enfim, e elas vêm... Pra gente ter uma noção de como tá a proporção, que eles fazem o parto do bebê. Ah, eu vi. Tu compra o pacote do parto. A família vai lá, vê o bebê, ele vem naquela bolsa com água, eles acompanham o nascimento do bebê, acompanham ali o peso do bebê, acompanham o bebê ali na incubadora, se precisar, e depois saem da maternidade com o bebê.
Eu vi uma foto de um vídeo de boneca inflável também, nessa pegada de hiperrealista. A bebê reborn cresceu. Casou! Tem Vai, adulto casou. reborn. Agora eles estão fazendo adulto reborn. Gente, mas tá cada vez mais difícil. Eu acho que o direito vai ser também, ou não? Sim, a gente tá entrando Atuar numa nessa era área, complicada, assim, né? porque o que envolve essas questões emocionais aí, é difícil tu provar, né, se a pessoa Sim. realmente tem um apego, porque qualquer um pode fingir, pode bater foto, pode andar, né, e hoje as pessoas, a gente tá numa era que as pessoas fazem tudo por uma curtida, por um like, isso querendo ou não, se dá dinheiro, eu não sei, né, mas dá visualização, enfim. Sim. Então tá aí uma pedra aí no sapato de vocês aí, né, um desafio aí, né. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que está acontecendo e assim, ó, a situação está cada vez mais complicada e a gente Só vai... piora. Eu acho que ainda vai chegar muita coisa no judiciário em relação a isso, tá? Vai abarrotar o judiciário e a minha preocupação é estar tirando o foco das coisas que realmente devem ser discutidas. Porque hoje, por exemplo, aqui a gente poderia trazer pautas, não que isso não seja importante, né? A gente está trazendo uma discussão aqui pertinente do que tem direito e do que não tem. Mas poderíamos estar falando de uma pauta que realmente vai fazer a diferença para muitas pessoas, né? Então, é isso que me preocupa. Essas filas no SUS, e aí o que os estados, os municípios vão começar a fazer em relação a isso, tomar medidas em relação a isso, enquanto poderiam estar discutindo políticas públicas para serem implantadas que realmente vão gerar um benefício para a população. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta de cunho mais pessoal, tá? A doutora até regalou o olho ali. Não. Não vou ser fiadora de nenhum financiamento. Primeiro, eu tinha esquecido agora, lembrei. Vocês têm acompanhado o caso do doutor João Neto? Aquele advogado famoso lá do coco que é no o relógio. agressor, né? Que ele agrediu a mulher. Mas tu viu o vídeo? Eu não sei, eu sou meio leigo, mas tu... É claro. Eu não vi o vídeo. Tu não viu? Não consegui ver o vídeo. Tá, vou tentar resumir. Ele viu alguma coisa dela, ficou com ciúme, o apartamento estava alugado no nome dele, era dele, eles são namorados, parece que não são marido e mulher. E ele pediu para ela sair da casa, dá para escutar os áudios várias vezes, sai da minha casa, você tira da casa, eu quero que tu saia bem calmo. Ela não quis sair, ele pegou ela, meio que abraçou pela força, tipo... Eu não sei se pra justiça tem essa diferença entre agressão ou não. Ele abraçou ela e foi levando, sem bater, foi levando para fora do apartamento. Ele tropeçou, os dois caíram, e ela bateu com a cara no chão, quebrou o dedo, tudo bem, ela caiu porque ele estava levando ela para fora, tudo bem, ele está preso até por causa disso aí. Mas, tipo, até eu queria saber, na opinião de vocês, se aquilo ali se caracteriza uma agressão. Eu acho que sempre ele está preso, né? Eu não sei qual é o vídeo. Famoso, Ele viu? é O relógio advogado, de ele é relógio advogado falava. criminalista e ele também é influencer das redes sociais. Eu acho que é que né? o vídeo que eu vi aí Bahia. não é assim a cena que eu vi. eu Eu vi também ele não- sentou a mão nela, né? Não, então não viu, ele não bateu. Ele, até porque primeiro que ele é advogado, ele é bobo, e tinha câmera no apartamento, ele O sabia que a eu câmera vi pegou. É um não sei se é a vídeo que mesma ela pessoa, tá tá no acuada corredor na- do prédio e ele realmente sentou a mão nela. Até a OAB lançou uma Eu nota acho que sobre tinha um isso. vídeo Ele tá mesmo com a dele OAB no canto, que ela suspensa. tava no canto meio assim, ele falando. Eu não, Não, eu tem acho que que ele não... puxa ela por aqui assim, ó, no corredor do prédio, eles Eu caem. não sei se ele bateu, não, mas acho que ele não bateu, ele fez assim, porque ele foi, a questão dali, foi porque ela caiu e bateu a cara no chão, o rosto no chão. E aí, pelo que eu vi alguns parceiros, alguns advogados falando, eles entenderam que ela caiu porque ele estava empurrando ela, né? Eu acho que nesse caso eu consideraria agressão. Agressão. Eu consideraria, até O que a porque... gente devia fazer então? Se, tipo assim, o apartamento é meu, eu não tô lá com a minha namorada, por exemplo, eu sou casado, muito bem casado. Tô lá, e aí sai daqui, cara, ó, briguemos, não quero que fique aqui, eu que pago, sai, acabou. Não vou sair. O que faz? Ele não é advogado. Ele sabe qual é a medida judicial cabível pra Não, mas remover ela. tipo assim, o que eu deveria Contrata um fazer? advogado. Não, mas ali. Sai. Aí eu que tenho que sair daí. Não, se tu quer que ela saia, a medida Chama a correta, não é dessa forma. A polícia também não vai tirar ela de lá. Não é dessa forma que tu vai remover alguém de dentro de casa, né? Não é na força. Até Então porque se não é- fosse assim, se o apartamento fosse meu, eu jamais conseguiria tirar meu marido. Ele tava usando da força pra tirar ela. Se fosse o inverso, ela não conseguiria tirar ele. Tá, não. Ele chegou nas vias de fato, verdade. Mas a minha pergunta foi assim, ó. Qual a medida legal, né? Não é da força. Ele não vai tirar ela, mas o que eu deveria fazer? Se recebi a minha namorada lá, briguei, quero que tu saia. Ou eu
esquece isso, ela não vai sair, é direito dela ficar ali Não. mesmo, que eu que tô arcando. Não, Pelo que eu vi, ela morava com ele, né? Não É, era eu não um sei que a ela tava lá a circunstância. passeio. Se ela estava a passeio, chamaria a polícia. Agora, se ela mora lá, existe uma ação Então, judicial aí foi- pra fazer isso. Tá, no caso, se ela tá ali a passeio, uma namorada só, chama a polícia pra retirar. Isso. Eu acho que isso era um ponto, né? Não era essa Se minha dúvida, fosse o que ele eu- ia fazer. Se fosse eu faria dessa forma. É Mas lógico agora, que se sentar ela... e conversar, mas assim, eu não quero que a pessoa fique aqui, eu quero que a pessoa saia. Sim, sentei, conversei e não deu certo. Alguma medida legal, jamais a força. Uma ação de reintegração de posse. Né? É, se fosse com o fato que ela Esse morasse dia ali, que né? se dormir cada um no quarto e esfriar a cabeça e no outro dia conversa. É, a força não vai ser a medida que vai ter êxito. E né? o resumo Até pode da ter, ópera, mas o que não. que deu agora? Tá preso, Ele né? Tá preso? rolando ainda. Tá preso. Não, eu acho que ele já foi colocado em liberdade, Foi. mas o processo tá rolando e a OAB dele tá suspensa. E ele é advogado criminalista. É, Você eu- não eu sei. acompanhar, ele E ficou Jimmy muito Talker. famoso porque ele dizia assim, ó. No coco e no No coco e bandido. no relógio. Bandido comigo Os é no caras coco mandavam e no pergunta e relógio. diziam assim, doutor, os caras invadiram a minha casa, alguém tá olha assim, pega o revólver, dá um tiro no coco, no relógio, depois ele, no coração, né? E ele diz assim, depois tu pega a arma, bota na mão dele ali e tal, simula alguma coisa, ele falava. Ou joga a arma fora, porque sem materialidade não tem... Ui, que complicado. sabe, Mas assim, eu acho que ele falava pra enganjar, óbvio que um advogado não é. sim. Mas assim, Você olha, às vezes, doutor João, não tem nada contra você. que ele emprestava dinheiro, e aí não, mas tá bem alto, todo mundo assim comentando esse podcast, mas eu não sei se ele era agiota, o pessoal perguntava assim, isso é público, tá no Instagram dele. Doutor, o senhor é agiota? Ele assim, não, eu sou jurista. Eu empresto dinheiro a juros. Se não pagar, ele botava a arma no É, assim, ele Mas fazia algumas coisas bem assim, engraçadas. né? Onde ele viralizou, né? Porque, É. pô, ele saiu... Não é comum tu ver advogado falando assim, né? E ele falava. Entendeu? Mas, enfim. Podia até ser um personagem também que ele fazia, né? Sim, sim. Pode Eu acho ser, que sim, eu acho que sim. Porque depois ele mudou um pouco o linguajar. Assim, depois que ele começou a ficar famoso mesmo assim, aí ele começou a orientar mais, assim... Tivesse a impressão, ele respondia certinho, assim, entendeu? É, eu Não acho mandou que... mais o pessoal sentar a bala. No coco, no relógio, não. Tinham algumas perguntas que o pessoal já fazia justamente pra ele responder dessa forma. Eram E ele casos já- bem absurdos, assim. A minha vizinha advogada, na época, eu perguntei, tu não viu uns vídeos lá no advogado assim? Não, eu falei, mostrei pra ela, ela falou, a mesma reação que vocês. Nossa, o advogado tá falando assim. Tá falando assim, né? Gente, estamos chegando já. Tem mais uma pergunta? A doutora Mariana, eu conheço uma pessoa que ela tem um laudo que ela dá epilepsia, no caso. Só que ela não pode dirigir, ela não pode fazer nada, ela foi proibida de fazer muita coisa justamente por causa disso. Que é do nada, tá normal, do nada, dá esse processo nela. Só que ela não recebe nada do INSS, não sei se tem algum meio que dá para ela receber alguma coisa, se envolve alguma coisa ou não, só para entender essa parte assim. Então, eu e a doutora Fernanda, a gente atua nessas áreas e o que a gente sempre fala para os nossos clientes é qualquer problema de saúde pode te conceder um benefício, seja ele um benefício temporário, de auxílio-doença, ou de aposentadoria por invalidez. O que vai determinar isso é o que o médico diz, o que o médico relata sobre essa pessoa. Então, é com base no atestado que a gente faz o pedido para o INSS e também o atestado ele tem que vir o mais completo possível, como tu nos relatou aqui. Olha, a pessoa ela está impedida de fazer isso, aquilo, outro, porque toma tal medicação, sofre isso, sofre aquilo, então ela está incapacitada de forma total e permanente para o trabalho. Aí é passível da gente discutir perante o INSS a concessão de um benefício. Se ela já veio de outros benefícios, teria a possibilidade de avaliar a situação, avaliar o indeferimento desses benefícios e ver se tem a possibilidade de pegar um desses indeferimentos e discutir na via judicial para concessão desse benefício. Mas o que a gente sempre orienta é um bom atestado médico, porque advogado, quando trabalha, né, doutora Fernanda, com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem atestado médico, a gente não faz nada.